Saudações a todos e a todas. Me chamo Brahma Khalil Sadio, estudante do curso de Pedagogia e bolsista também do programa Pulsar. E estou aqui, de certa forma, para apresentar o meu trabalho, que é um resumo simples, compartilhando com vocês. Esse trabalho, de certa forma, é intitulado A Importância do Programa Pulsar no curso de Pedagogia, sendo um dos instrumentos fundamentais, né, de acompanhamento, né, para que os estudantes do primeiro e segundo semestre possam encaixar dentro do próprio curso. Então, o nosso objetivo, de certa forma, visa refletir, né, sobre as demandas do Pulsar, de que maneira o próprio Pulsar, de certa forma, contribui na inserção desses estudantes do primeiro e segundo semestre. Isto é, os novatos que acabaram de entrar na universidade, sendo que é preciso fazer um ponto entre a universidade e o ensino médio. E o programa Pulsar, de certa forma, tem esse objetivo de tentar colocar os estudantes que acabaram de sair do ensino médio para que possam adequar as demandas da própria universidade e também assim como do próprio curso. Então, nessa cena é que o próprio programa Pulsar vem impulsionando esses estudantes e vem acompanhando, orientando esses estudantes para que possam, de certa forma, ter uma formação sólida, né? A partir do momento em que vão ter suporte não só dos bolsistas, assim também como dos professores que, de certa forma, ajudam, né, nesse processo de enquadramento dos próprios estudantes. E nessa perspectiva, de certa forma, durante a nossa atuação, desenvolvemos várias atividades que, de certa forma, que permitem os estudantes enquadrar dentro da própria lógica do curso. Do tipo, trazemos para discussão, né, debates, né, roda de conversa, e dentro dessas rodas de conversa aprendemos muito um com os outros, né? No sentido de que cada um vai compartilhando os seus desafios, a sua trajetória, tanto acadêmica assim como a própria trajetória de vida, né? Então, ao passar ao explicar, né, ou ao trazer para compartilhar dentro dessa roda de conversa, de certa forma, ajuda, né, e motiva também os estudantes que acabaram de entrar na própria universidade. Então, sendo uma base, né, de suporte para que esses estudantes possam se sentir mais à vontade, no sentido de poder acompanhar também aulas muito mais à vontade, né? E para que não tivessem tanta dificuldade tanto na interação, assim como nos conteúdos que os professores passam. E além disso, também temos uma outra dimensão que é muito fundamental, na qual temos encontros, né? Sempre tivemos encontro com os estudantes que necessitam né, para que possamos tirar dúvidas e orientar melhor, né? Então, nessa perspectiva também nós encontramos com os estudantes no sentido de tentar trazer para o próprio de tentar mostrar ou orientar esses estudantes para que possa integrar e para que possa seguir como o PPC do curso, de certa forma, traz, né, a divisão entre os semestres. Isto é, pode ser a partir das matrículas, os estudantes nos procuram, no sentido de orientá-los, né, para que tivessem para que não matriculassem numa disciplina que não seja da sua própria alcance. Isto é, muitas vezes as pessoas procuram disciplinas, mas vão matricular numa disciplina muito distante do seu próprio semestre, né? Então, de certa forma, nos períodos de matrícula, os estudantes nos procuram para que possamos tirar dúvidas. Além das palestras também que a gente já desenvolveu, e tivemos a palestra
sobre o conhecimento de SIGA, né? Como podemos movimentar SIGA e movimentar e fazer também a renovação dos auxílios e tudo mais. Então, isso tudo conta como experiências, né, que a gente tem tido ao longo desses 6 meses. E essa experiência, de certa forma, é bem produtivo e não só os bolsistas é que ganham, mas assim também, não só os estudantes é que ganham, mas os estudantes, né, assim como também os bolsistas, os bolsistas, né, ganham também uma experiência enorme, porque não é uma transmissão de conhecimento, mas sim é um processo partilhado, né, na qual os próprios novatos, né, que é os estudantes que acabaram de entrar na universidade, traz algum conhecimento, algumas coisas que a gente também pode aproveitar, né? Então, a partir daí é uma troca muito fundamental, é uma troca harmônica, né? Na qual discutimos, cada um traz o seu ponto de vista e para que possamos ter uma formação bem sólida. E dentro dessa perspectiva, portanto, a nossa metodologia, de certa forma, é a revisão bibliográfica, né? A revisão bibliográfica, como bem sabemos, procuramos os textos que de certa forma relatam como é o próprio pulsar e depois interpretamos esses dados que a gente tem encontrado para que possamos produzir, né, esse trabalho. E além de produzir esse trabalho também tivemos uma experiência do campo, né? Então uma experiência de campo muito fundamental, né, para nós enquanto bolsista também. Então, a partir daí, essas experiências que a gente vem adquirindo no meio do caminho serve também de um aprendizado, né? De aprendizado mesmo, de muito rico assim, muito rico, né? No sentido de nos impulsionar a ter mais leitura, a produzir mais dinâmicas para que os estudantes possam se sentir mais à vontade, e tudo mais. E por último, conclui-se que o programa Pulsar, de certa forma, aproxima, né, os estudantes com os estudantes que acabaram de entrar na universidade, assim como os estudantes que já são veteranos dentro da própria universidade, que já têm mais contato com a universidade. Então, sendo esses estudantes mais veteranos, já têm uma experiência enorme. Então, com essa experiência enorme, vão dialogar e mostrar também ou orientar os estudantes que acabaram de chegar para que as atividades, tanto como a sua própria trajetória, não tornassem tão difíceis. Então, nesta base, né, o programa é um suporte enorme que garante, né, essa transição sólida. Então, é muito importante o programa Pulsar, à medida em que dialoga com os próprios estudantes novatos para que esses possam enquadrar dentro das demandas do curso. E além do mais, como sabemos que a própria formação é uma dinâmica contínua, né? Então, o programa Pulsar, ao sair do ensino, uma hora que os estudantes saírem do ensino básico, né? Então é preciso um acompanhamento, né? E como a educação não é um processo acabado, nem um processo fechado, é preciso a continuidade, né? Então, com base nisso, é que o Pulsar vem se inserindo para que ajudasse os estudantes que acabaram de entrar com orientação e orientação mesmo, né? Para que esses possam ter uma transição bem, bem de excelência, né? Podemos dizer assim, uma qualidade formativa muito de excelência para que possam responder às demandas tanto da sociedade assim como as demandas acadêmicas.